Irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 18 a 32. Versos 18 a 32. Lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Irmãos amados, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre este assunto, a depravação da sociedade. E esse texto, sem nenhum contorno, sem se desviar do foco, traz para nós um retrato muito real, muito sombrio, até dramático, do que era a sociedade nos dias de Paulo. Mormente a cidade de Roma, uma cidade depravada, uma sociedade corrompida religiosamente, a idolatria dominava, corrompida politicamente, os imperadores eram homens perversos, corrompido moralmente, a ponto de alguns historiadores afirmarem que todos os imperadores de Roma eram homossexuais, exceto Cláudio, cuja mulher era prostituta. A corrupção estava nos corredores do palácio, a sociedade rendida à imoralidade. A depravação tinha chegado ao fundo do poço. A homossexualidade, o lesbianismo era a prática comum e corrente naqueles dias. E quando você olha para essa passagem,
você nota que Paulo não está descrevendo apenas uma sociedade de 2000 anos. Paulo está fazendo um diagnóstico dos nossos dias. Ele está descrevendo a sociedade brasileira. Nós estamos fazendo uma diagnose de quem nós somos. Desde o palácio à choupana, desde a grande mídia, aos que vivem nas regiões mais escondidas desta nação. Campeia a violência, campeia a imoralidade, campeia os desvalores e os desmandos, tanto no nível político, econômico, moral e religioso. E aqui então eu gostaria que você pudesse ver comigo algumas coisas que Paulo está nos ensinando. A priori, à guisa de introdução, a primeira coisa que eu noto nesse texto é que Paulo rechaça a teoria de que o homem é naturalmente bom. Porque a queda não trouxe apenas alguns arranhões. Nós não precisamos apenas de cosmético para dar uma melhorada na nossa imagem. Nós precisamos de ressurreição. O homem está morto em seus delitos e pecados. O homem é corrompido, o homem é depravado, o homem está condenado, e a não ser que Deus interfira sobrenaturalmente, ressuscitando da morte, ele está rendido e capitulado à sua desdita e à sua condenação eterna. A segunda coisa, a guisa de introdução, que é importante dizer, é que Paulo rejeita a ideia de que o maior problema do homem é a falta de conhecimento. Essa foi a grande bandeira do positivismo de Augusto Comte, quando ele diz que o problema do homem é a ignorância. E não é. Se ignorância fosse, nós diríamos que as faculdades e universidades seriam a solução para os problemas do país. Pois as pessoas mais corrompidas, as que roubam com mais ferocidade e voracidade, as pessoas que mais idealizam o mal e o inspiram na vida de outros tantos, são aqueles que têm muito conhecimento, mas não têm transformação. Então o problema da sociedade não é ignorância. Esse texto vai revelar isso. As pessoas conhecem, mas elas rejeitam o conhecimento. Elas invertem as coisas. E desta forma, queridos irmãos, Paulo está mostrando para nós ainda que a necessidade do homem não é apenas necessidade das coisas básicas do aqui e do agora. É triste quando você vê hoje algumas igrejas reduzindo o evangelho de Jesus Cristo apenas às coisas desta vida: prosperidade, saúde, libertação, coisas para melhorarem a sua qualidade de vida nessa saga ou nesse percurso do berço à sepultura. O evangelho atinge o homem não só na sua realidade presentana, mas também o evangelho propõe saída e solução para o homem por toda a eternidade. E então, olhando para esse texto, eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo o raciocínio do apóstolo Paulo. Notem vocês, dos versos 18 a 20, que ele vai trazer para nós uma informação espantosa, porque diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Esse é um tema que não é palatável. Esse é um tema que nos dá calafrio. Esse é um tema que é estranho de escutar, não é comum ouvir. Nós somos muito mais acostumados em ouvir falar do amor de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Mas parece que nos choca muito esse conceito da ira de Deus. E Paulo não tem nenhum milindre para tratar do assunto. Ele diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Deus está irado com o pecado. E a ira de Deus é necessária ao caráter de Deus. Porque um ser que não reage de forma contundente contra o mal, ele não é moral, ele não é ético. Eu não posso ter a mesma reação com o bem que tenho com o mal. Eu não posso reagir da mesma maneira com o certo e com o errado. Se Deus é santo, Ele odeia o mal.
Se Deus é puro, Ele odeia a impureza. Se Deus é justo, Ele odeia a injustiça. Se Deus é amor, Ele odeia o ódio. Então a ira de Deus não é destempero emocional, como para nós muitas vezes é. A ira de Deus não vem eivada de pecados, de paixões descontroladas. A ira de Deus é uma santa repulsa de Deus a tudo aquilo que atenta contra a sua santidade, a sua verdade e a sua justiça. Ora, vejam comigo, por gentileza. Esse texto mostra algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, a dinâmica da ira de Deus. Esse verbo aí, que está aí, a ira de Deus se revela. A palavra revela aí é um verbo que está no presente contínuo. E significa que a ira de Deus revelou, está se revelando e vai se revelar continuamente. Deus não cessa de revelar a sua ira desde os céus. Onde o pecado está presente, a ira de Deus está aí. Onde a iniquidade chega, a ira de Deus está aí. Deus não se deleita do mal, Deus não tem prazer no mal. Deus não se alegra com a injustiça. Mas notem vocês a origem dessa ira. Ela se revela desde o céu, ela vem de cima, ela vem do trono de Deus, daquele que governa moralmente o universo e não pode tolerar passivamente o mal. Em outras palavras, irmãos, do céu se revela esta ira de Deus, e a história é o palco dessa revelação da ira de Deus. Mas notem a causa. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão. Qual a diferença entre impiedade e perversão? Impiedade tem a ver com os seus pecados em relação a Deus, é a quebra da primeira tábua da lei de Deus. Perversão tem a ver com o seu pecado em relação ao próximo, e a quebra da segunda tábua da lei. Impiedade é um pecado religioso. Perversão é um pecado moral. Agora notem vocês que o texto não está dizendo que a ira de Deus se revela contra toda perversão e impiedade, mas está escrito que a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão, porque a impiedade é a causa da perversão, e a perversão é filha da impiedade. Quando a sua relação com Deus está errada, a sua relação com o próximo estará necessariamente errada. Não tem como você estar de forma errada na sua relação com Deus e estar bem com o seu próximo. É impossível o homem não ter um correto relacionamento com Deus e ter uma vida de santidade, de pureza e de respeito ao próximo. Toda vez que o seu conceito de Deus estiver errado, a sua vida também estará errada. Sempre que a sua teologia estiver errada, a sua moral e a sua ética também estará errada. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Vejam vocês, que o alvo dessa ira é se revelar contra toda impiedade e perversão dos homens. Quando o homem se afasta de Deus, ele não dá glória a Deus, ele não dá graças a Deus, ele perverte a natureza de Deus, fazendo imagens de Deus, a ira de Deus se revela aí. Quando o homem perde o sentido da sua vida, que é viver em santidade, em pureza, e glorificar a Deus no seu corpo, e destrói o seu corpo, e arruína o seu corpo, e usa o seu corpo para maldade, ou para iniquidade, ou para promiscuidade, aí a ira de Deus se manifesta. E a ira de Deus se manifesta. Agora, veja você em segundo lugar, que a ira de Deus é justa por causa da forma consciente com que o homem rejeita a revelação de Deus. Veja comigo, por favor, o que está escrito aí no versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O que Paulo está querendo dizer aqui é que Deus é conhecido não como resultado da minha pesquisa. Deus é conhecido porque Ele se fez revelar, porque Ele se mostrou, porque Ele apareceu, porque Ele abriu a cortina e mostrou quem Ele é. Não é que eu vou descobrir Deus pela minha investigação, pela minha perquisição, ou pelo meu subjetivismo, ou pelo meu misticismo, não. Eu só posso conhecer Deus porque Deus revelou a si mesmo. Essa é a ideia que o texto está nos dizendo. Se você notar comigo, no verso 20,
ele vai dizer como é que Deus se manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Então notem vocês que Deus se fez conhecido. De que maneira? Na obra que ele criou. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Você vê Deus na natureza. Você vê Deus na criação. Deus deixou as suas digitais em todas as coisas que ele criou. No macrocosmo, no microcosmo. Na beleza de uma flor, no sorriso de uma criança, uma ave que gorjeia. Tudo isso revela Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus, os atributos de Deus. Isso significa que essa revelação é universal. Não tem nenhum índio na selva. Não tem nenhuma pessoa vivendo nas montanhas geladas da Ásia. Não tem nenhuma pessoa mergulhada nas densas selvas ou nas grandes metrópoles que possa ser. Eu não sei quem é Deus. Eu não tenho evidência da existência de Deus. Deus não se revelou para mim. Eu não sei que ele existe. Não, Deus eloquentemente se revelou. É impossível ter olhos e não ver que Deus existe, que Deus é real, que ele é o Criador, que seus atributos são magníficos, que ele é poderoso. Esta revelação não é endereçada aos nossos ouvidos, é endereçada aos nossos olhos. Deus é conhecido por aquilo que ele criou. E Paulo vai nos informar com isso, que em virtude disso, nenhuma pessoa está sem desculpa em relação a Deus. Isso acaba com aquela ideia de um índio, então, não é culpado, porque ele está lá na selva, ninguém foi falar para ele. Ele pode olhar para o céu e saber que Deus existe. Não existe uma pessoa, nem na cidade nem no campo, nem no Brasil e nem na Ásia, nem na África e nem na Oceania, que possa dizer, não, eu não sou culpado porque eu não sabia que Deus existia. Você sabia que Deus existia, sim. A criação prova que Deus sempre existiu. Isso é desde o começo. Essa revelação ela é universal e essa revelação ela vem desde o começo da criação do mundo. É impossível alguém não saber que Deus não existe. Portanto, irmãos, o ateísmo não é um problema intelectual. O ateísmo é um problema moral. Nem é ateu por falta de evidência. É uma escolha moral. É isso que Paulo está mostrando para nós. Não tem desculpa, não tem desculpa. Agora, notem a segunda parte desse texto, você vai notar como é que as pessoas reagem a esta autorrevelação divina, a partir do verso 21 até o verso 23. E Paulo começa dizendo assim: porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então você nota que tem um conhecimento suficiente. Tendo conhecimento de Deus. Paulo parte desse pressuposto. Que não há um ser humano, no passado ou no presente ou no futuro, que não tenha conhecimento de Deus. Conhecimento suficiente. Agora notem vocês que então o problema do homem não é falta de conhecimento de Deus, mas é a negação de Deus. É a negação de Deus. Porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram nem lhe deram graças. Notem vocês duas palavras técnicas aqui no verso 21. Glorificar e dar graças. Você glorifica ou adora a Deus por quem Deus é. E você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então note você que o primeiro pecado mencionado aqui em relação a Deus é o pecado da omissão. Omissão. Conhecem, mas não praticam. Conhecem a Deus, têm conhecimento de Deus, mas não glorifica a Deus, mas não dá graças a Deus. Esse é o problema daquela sociedade de Paulo, da nossa sociedade hoje. Por quê? Porque Deus foi empurrado para a lateral. Porque dentro do sistema hoje, irmãos, da secularização, Deus não é relevante. Charles Darwin empurrou Deus para fora da ciência. Não precisa de Deus para explicar a ciência, a origem do mundo.
Karl Marx diz, não, eu não preciso de Deus para explicar a história. Tira Deus da história. Materialismo dialético. Vem Sigmund Freud diz, não, eu não preciso de Deus para explicar os mecanismos do inconsciente humano. Tira Deus do inconsciente. Vem Friedrich Nietzsche diz, não, Deus morreu, acabou. Vem Richard Dawkins diz, não, Deus é um delírio. E as pessoas acham que elas, ao não darem glória, nem darem graças a Deus, elas são grandes, elas são importantes, elas estão debaixo dos holofotes, elas são aplaudidas, elas são reconhecidas academicamente, elas são tidas como pessoas intelectuais no mundo de hoje. E elas estão simplesmente negando um conhecimento que foi revelado a elas, deliberadamente. Volta os seus olhos comigo para o verso 21. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Então notem vocês que o problema do homem é que quando ele começa a lucubrar, a pensar, a refletir, a filosofar e a imaginar, a desenvolver o seu raciocínio, pondo Deus para fora desse campo do raciocínio. É isso que Paulo está dizendo aí. Se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Por isso eles não deram glória, por isso eles não deram graças. É a filosofia humana. É chique. Camarada dizendo, eu sou ateu. Parece que o cara se torna intelectual só em dizer isso. Quase que bate continência pro cara. Esse cara aí é inteligente, ateu. Raciocínio nulo. E agora notem vocês que esse raciocínio vai gerar uma outra coisa. Essa razão divorciada da verdade que foi trazida a ela e ela rejeita conscientemente, vai produzir um segundo problema. Olha aí o versículo 21, parte final. Obscurecendo-se-lhes o coração insensato. A razão desemboca na emoção. E quando a razão está pervertida, a emoção vai estar também. Se o raciocínio é nulo, então o coração é insensato. É tolo. Esse é o problema, irmãos. Começa aqui, na reflexão. Começa aqui, no pensamento. E quando o homem pensa errado, ele pratica errado. Porque você não é o que você fala, você não é o que você sente, você é o que você pensa, e o que você pensa é o que você faz. Assim como ele pensa no seu coração, assim ele é. Assim ele sente. Você nota que essa rejeição é uma rejeição consciente, não deram glórias. E você vai perceber que o comportamento é inconsequente, porque obscureceu o coração insensato, inculcando-se por sábios, diz aí, olha comigo o versículo 2, tornaram-se loucos. Esse é o grande ponto. Para nós, à luz das Escrituras, quando alguém não reconhece Deus, ele é louco. Por isso que diz lá, Salmo 14:1, diz o insensato no seu coração, não há Deus. É insensatez. Agora notem comigo mais um avanço nessa questão, no versículo 23, que vai tratar de uma idolatria irreverente. Olha aí, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E aqui está uma coisa interessantíssima, meus irmãos, é que o homem não só rejeita o conhecimento de Deus, porque se você olhar comigo o versículo 18, ele diz, por causa da impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Essa palavra deter aí na língua grega é a ideia de você matar alguém afogado. Se você pegar a pessoa, pôr a mão no pescoço dela e empurrá-la para baixo até que ela morra sufocada lá dentro d'água. Essa é a ideia, é de que o homem tem a verdade foi revelada para ele, o mundo mostra Deus, mas ele não quer Deus, ele não quer dar glória, ele não quer dar graças, e ele pega essa verdade e rejeita essa verdade, e sufoca essa verdade, e afoga essa verdade. E agora, ele precisa procurar alguma coisa para substituir isso.
O que ele procura para substituir? Idolatria irreverente. Olha o versículo de número 23. Primeiro, ele fabrica uma imagem parecida com ele. Então o Deus dele é menor do que ele, porque você não pode ser o Criador e ser menor do que a criatura. Então se o homem faz uma imagem, aquela imagem é menor do que ele. Então ele está se prostrando diante de um Deus menor do que ele. Mas ele não está satisfeito com isso. Aí faz um Deus para ele de asas, semelhante às aves. Mas ele não está satisfeito, aí faz um Deus de 4 patas, um quadrúpede. Mas ele não está satisfeito ainda, ele faz um Deus então que rasteja, um réptil. E começa a perceber então que a religiosidade dele beira a loucura, a tolice, a insensatez. Porque esse homem viu as digitais de Deus na criação, os atributos invisíveis de Deus, o seu poder, a sua obra grandiosa, a sua criação magnífica, as estrelas, os astros, as galáxias, os mundos estelares, a perfeição desse universo. Ele rejeitou tudo isso. Isso ele não quis. Mas ele reduziu essa divindade a um quadrúpede, a um réptil, a uma ave, a um ser parecido com ele. É a depravação. Agora notem vocês, por gentileza, observem vocês, que isso vai ter consequências. Quais são as consequências? Agora ele começa a tratar a partir do versículo 24 até o versículo 32. Confira comigo, por gentileza. Olha o verso 24, quando diz isso. Por isso é causal. Em virtude do que está acontecendo, tem um resultado, tem uma consequência. Tem uma desembocadura. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Olha o verso 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Agora olha o verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, vamos entender algumas coisas aqui. Primeiro, o juízo de Deus é tanto temporal como eterno. No livro de Apocalipse, quando está tratando das trombetas, é o juízo de Deus parcial. Então olha para a sociedade hoje, já está corrompida? Está corrompida? Olha para a televisão, está corrompida? Olha para as telenovelas, estão corrompidas? Olha para o teatro, está corrompido? Olha para as propagandas, estão corrompidas? Olha para as ruas, estão corrompidos? Corrompidas? Olha para o universo político, econômico, a corrupção. Você vai notar o seguinte, que isso é Deus entregando essas pessoas a elas mesmas, para elas colherem o que elas mesmas plantaram, para elas beberem o refluxo do seu próprio fluxo, para elas sentirem na pele as consequências de suas escolhas, para elas terem um gosto aperitivo de quão maligno é a escolha que fizeram, quão maligna é a escolha que fizeram. Mas mesmo diante desse cenário do juízo, ainda esse juízo é apenas uma sombra, um símbolo, um sinal, uma mostra do juízo final que virá se essas pessoas não se arrependerem. O juízo temporal, como o juízo eterno, vem de Deus, mas agora o juízo ainda é um juízo misturado com a misericórdia, porque ainda há tempo de arrependimento, ainda há tempo de mudança, ainda há tempo de se voltar para Deus. Segundo lugar, notem comigo, o juízo mais severo de Deus é dar ao homem o que ele quer. Notem de novo, por favor, o versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração. Então o que Deus faz? Deus entrega o que é imundícia, mas o que ele estava fazendo? Imundícia. Olha o versículo 26. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames. O que eles estavam praticando? Paixões infames.
Sabe o que Deus está fazendo? É isso que você quer? Tome. É isso que você deseja? Experimente. É essa taça do prazer que você vai ver? Toma toda. Vai fundo. É isso que você quer para a sua vida? Então, receba isso. Não há maior juízo de Deus para o homem do que Deus entregar o homem a si mesmo. Do que Deus dar para o homem o que ele quer. Sabe qual vai ser a sentença do dia do juízo final? Continue o injusto fazendo injustiça por toda a eternidade. O inferno não vai ser surpresa para ninguém, para os condenados. Deus simplesmente dará para eles o que eles sempre quiseram, o que eles sempre fizeram, o que eles sempre praticaram. Só que num grau superlativo, só que sem chance de arrependimento, só que diante de um tormento que não tem refrigério e nem consolo. Irmãos amados, essa é uma lição da mais alta relevância para nós. Sabe por que o mundo ainda está um pouquinho melhor e você e eu conseguimos viver nele? Por duas razões. Primeiro, porque a igreja está presente nesse mundo e a igreja é o sal da terra. Sabia disso? Que Deus botou você e eu nesse mundo, nós, para sermos um freio moral, para inibirmos a decomposição, para barrarmos esta avalanche de iniquidade. É por isso que quando um crente está numa sala, não tem ambiente para contar uma piada imoral. Não tem graça. O cara chegou, não dá. Pensa no Russell Shedd, se ele estivesse entre nós agora, e você conta uma piada bem picante, não dá, não cola, não tem liga. A própria presença de uma pessoa piedosa constrange uma pessoa de dar asas à sua iniquidade. Segundo elemento que o mundo não está pior, irmãos, é a graça restringidora de Deus. É Deus segurando, é Deus puxando o freio de mão. É por isso que você e eu não caímos. É por isso que o mundo não se afunda de vez. É que a graça de Deus está com o freio de mão puxado, para o homem não avançar. Agora, sabe o que está acontecendo aqui? O homem, é como se o homem, na sua iniquidade, pisasse no acelerador e Deus pisasse no freio. O homem pisasse no acelerador e Deus pisasse no freio. O homem pisasse no acelerador e Deus pisasse no freio. Chega um momento em que Deus diz: é isso que você quer? Deus tira o pé do freio, então vá. E o homem se lambuza. E o homem se corrompe. E o homem se bestializa. E o homem entra num poço fétido de iniquidade. É isso. Por isso entregou tais homens a uma disposição mental reprovável. Agora nota, em terceiro lugar, a idolatria e a imoralidade são tanto a causa como a consequência do juízo divino. Prestem bem atenção nisso. É a causa do juízo, porque quando o homem peca, o pecado tem um salário, o salário do pecado é a morte. Agora, isso é causa. É consequência, porque Deus está dizendo o seguinte: é isso que você quer? Então eu vou entregar a você mesmo, para você experimentar fundo o que você está querendo. Então, ao mesmo tempo que a idolatria e a imoralidade é a causa do juízo, também é consequência do juízo. Da mesma maneira que a consequência do juízo é a causa do juízo. Mas mais, eu chamo a sua atenção agora para a questão da homossexualidade, do homossexualismo e do lesbianismo, na linguagem do apóstolo Paulo, como o nível mais baixo da degradação moral de uma sociedade e da máxima expressão do juízo de Deus a uma sociedade. Veja comigo o verso 24.
Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Ele já está falando aqui da prática homossexual. Agora olha comigo o verso 26, o lesbianismo. Por isso, por causa disso, se entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Agora olha o verso 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Agora olha o verso 28. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Preste bem atenção. Numa época em que o governo, através do Ministério da Educação e Cultura, em tantos lugares desse país, distribuiu nas escolas públicas cartilhas, induzindo as crianças à prática homossexual. Numa época em que se discute a exaustão, não no sentido de evitar, mas no sentido de promover a ideologia de gênero. Numa época em que isso está aí na mídia, não no sentido de alertar a população dos riscos e perigos, mas no sentido de querer empurrar goela abaixo da população essa prática e essa cosmovisão. É importante entender o que Paulo está dizendo. Primeiro, Paulo está dizendo que um homem e um homem não podem dizer que a relação entre eles é de amor. Paulo está dizendo que uma mulher e uma mulher não podem afirmar que a relação entre elas é uma relação de amor. Vejamos a descrição dele. Primeiro, Paulo chama isso, homem com homem, mulher com mulher, versículo 24, de imundícia. Imundícia. Então não tem nada de puro, não tem nada de bonito, não tem nada de limpo. É imundícia. O homem pode dizer outra coisa, a televisão pode dizer outra coisa, os artistas podem dizer outra coisa, o teatro pode dizer outra coisa, a Rede Globo pode dizer outra coisa, o Congresso Nacional pode dizer outra coisa, a Suprema Corte pode dizer outra coisa, a imprensa pode dizer outra coisa, a palavra de Deus diz que é imundícia. Pronto. Deus não tem uma opinião. Deus tem um diagnóstico. Mas mais, concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Então é desonra, não é honra. Não é honra, não é para aplaudir, não é para ficar feliz. Eu fiquei chocado essa semana quando um padre na cidade de Londres pede oração para que o filho do príncipe fosse homossexual. Já pensou um negócio desse? O padre pedindo oração para que o filho do príncipe, o herdeiro do trono da Inglaterra, fosse homossexual. A Bíblia está dizendo que isso é desonra, não é honra. Mas vamos comigo para o verso 26. Não é amor, não, é paixão infame. Paixão infame. Olha mais, terceiro lugar, quarto lugar. É uma relação contrária à natureza. Contrária à natureza. Em outras palavras, ninguém nasce homossexual. Ninguém. Não tem gene homossexual. É uma inversão da criação. É uma perversão da criação. É uma negação da criação. Contrária à natureza. Mas olhem mais, versículo 27. É o contrário do contato natural. Homem se relacionar com mulher é o contato natural. Homem se relacionar com homem não é o contato natural. Portanto, não é natural. É antinatural. É antinatural. É o que o texto está dizendo. Mas a Bíblia diz ainda que essa relação, ela é torpeza. Torpeza. Torpe. Vil. Horrível. Feio. Abominável. E mais, está escrito, é um erro. Não é um acerto, é um erro. E o apóstolo Paulo conclui dizendo o seguinte: isso é uma disposição mental reprovável. É uma disposição mental reprovável.
Então Paulo está aqui, meus irmãos, quando ele descreve esse cenário da ira de Deus, da decadência da sociedade, do culto idolátrico que perverteu a natureza santa e espiritual de Deus. Ele diz que o retrato mais horrível e mais terrível desta cena da decadência é a prática homossexual. A sociedade pode aplaudir. O mundo pode aprovar. As cortes, como lá nos Estados Unidos, os 50 estados americanos aprovaram casamento homossexual. A Bíblia, a velha Bíblia, a única Bíblia, a eterna Bíblia, a palavra que não muda, que não falha, que é inerrante, que é infalível, que é suficiente, está dizendo: isso não é natural, isso é um erro, isso é perversão, isso é torpeza, isso é paixão infame, isso é abominação para Deus. Agora notem, amados, por gentileza, eu gostaria que vocês concluíssem comigo, indo para o verso 32, porque se você percebeu, ele elenca aí, nos versos 29 até o verso 31, uma longa lista das coisas inconvenientes. E esta é a mais longa lista de Paulo sobre os pecados. É a mais longa lista. E em todas as cartas de Paulo, essa é a mais longa lista. De perversões, de coisas inconvenientes, como injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação, calúnia, gente aborrecida de Deus, insolente, soberba, presunçosa, inventora de males, obedientes aos pais, sensatos, perto, sem afeição natural, sem misericórdia. Essa é a carranca da sociedade, esse é o retrato do mundo sem Deus. Mas no verso 32 ele conclui. E Paulo faz duas afirmações chocantes. A primeira delas, que os homens pecam conscientemente. Olha aí. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Preste atenção nisso. Não é um pecado inconsciente. A pessoa que pratica, ela sabe que ela está fazendo algo que Deus não aprova. Eu tenho visto algumas coisas no mundo aí hoje. Quando a pessoa não quer se arrepender, sabe o que ela faz? Ela cria uma nova teologia. Ela cria uma teologia favorável a ela. Ela torce a teologia para ser favorável a ela. Só que a palavra de Deus não é nariz de cera. A palavra de Deus não se adequa, não se adapta. Não é a cultura que valida a palavra de Deus, é a palavra de Deus que julga a cultura. Não é a filosofia, não é a sociologia, não é a antropologia, não é a sexologia, não é a ideia humana que valida a Escritura. E tudo isso passa pelo crivo da Escritura. Portanto, o homem, quando erra, ele erra conscientemente. Ele sabe que o que ele está fazendo é passível de morte, que Deus não aceita, que Deus não tolera, que Deus reprova e que o salário do pecado é a morte. Ele sabe disso. E não obstante saber, ele faz. É rebeldia. É conspiração contra Deus. É dar um tapa na cara de Deus. Mas vem segunda coisa pior que essa. Qual a segunda coisa pior? É que os homens não apenas pecam conscientemente, mas os homens batem palma para os que praticam as mesmas coisas. Verso 32 termina dizendo assim: não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então você percebe que é um corporativismo do pecado. Eu sei que é errado, mas eu estou fazendo. E quando o outro faz errado, eu bato palma. É isso mesmo. Faça mesmo. Mas não é isso que você está vendo hoje na televisão? Mas não é isso que você está vendo hoje nas novelas? Mas não é isso que você está vendo hoje no teatro? Mas não é isso que você está vendo hoje nas exposições chamadas de arte? As pessoas fazem e aprovam os que fazem as mesmas coisas, mesmo sabendo das consequências.
Então eu quero concluir. Quando você olha um cenário como esse, é sombrio demais. E se você prossegue no estudo de Paulo em Romanos, ele vai chegar no capítulo 3, verso 23, e vai dizer o seguinte: todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. Ele avança um pouquinho mais lá no capítulo 6, verso 23, e diz: o salário do pecado é a morte. Mas tem um adversativo no verso 23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Há esperança, irmãos. Há esperança para esse mundo caído. Há esperança para esse mundo pervertido. Há esperança para essa sociedade corrompida. E a esperança deste mundo está no Evangelho. E só a igreja de Jesus Cristo pode pregar este Evangelho. Não há outra saída, irmãos. A saída não está no governo. A saída não está na política. A saída não está na economia. A saída não está nas artes. A saída não está no teatro. A saída não está no cinema. A saída não está nas medidas de políticas educacionais. Não. A saída para o mundo está no Evangelho de Jesus Cristo. Se do alto céus revela a ira de Deus contra toda impiedade e perversão dos homens, a justiça redentora de Deus se revela no Evangelho. Quando você prega o Evangelho é esse instrumento de Deus para libertar os cativos, para abrir os olhos aos cegos, para tirar as pessoas do fundo do poço, para dar a elas uma vida digna, perdoar os seus pecados, lavar a sua vida no sangue do Cordeiro e oferecer a elas a vida eterna. Esse mundo está em agonia de morte, irmãos, pode ter certeza disso. Podem ter certeza disso. Por trás das gargalhadas, por trás dos risos, por trás das diversões, por trás das bebedeiras, por trás das rodadas de droga, por trás de toda a perversão moral, está um coração arrebentado, destruído, triste, depressivo, angustiado, vazio. E a única alternativa para alguém encontrar a verdadeira vida, a plenitude de vida, a vida em abundância, é conhecer a Jesus. É só Ele que tem vida. E você e eu somos chamados a levar essa vida a essa sociedade doente, prisioneira e destruída nos seus delitos e pecados. Há esperança. E essa esperança está em Jesus. Vamos fechar os nossos olhos.